Olá pessoal, estamos na nossa sexta aula. A aula de hoje ocorrerá a revisão de todos os assuntos que foram abordados no decorrer da aula 1, 2, 3, 4 e 5. Olá professor, tudo bem? Professor, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e nessa aula de revisão poder tirar as dúvidas restantes, né? As últimas dúvidas antes da nossa avaliação, da nossa atividade avaliativa. E é um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse momento. Então a gente vai fazer a nossa revisão na aula de hoje. Logo após a revisão vai ocorrer a nossa prova. E nesse momento é importante que vocês interagem, né, participem e possam esclarecer todas as dúvidas que tenham surgido no decorrer das nossas aulas. Certo, professor? Perfeito. Como está o chat? Tudo bem? Nesse momento, professor, estão dando as boas-vindas, né? Estão dizendo que captaram bem as mensagens, a participação no fórum foi bem interessante. E dentro dessa perspectiva, as últimas aulas deu para tirar todas as dúvidas. No momento agora estão só chegando, dando as boas-vindas, interagindo, dando toda a chegada aqui da turma no grupo, professor. Então vamos começar a nossa aula, pessoal. Muito bem. A gente está na teleaula 6, né, de investimentos financeiros. A agenda da nossa aula de hoje. O que a gente vai tratar hoje? A gente vai fazer a revisão sobre investimentos financeiros, que é toda a literatura que a gente apresentou durante nossas aulas, e logo após ocorrerá a nossa avaliação. Nesse primeiro momento a gente vai contextualizar, né, nesse slide, os tipos de investimentos financeiros. Então vamos identificar no primeiro momento aqui o CDB e o RDB, né, que um é o certificado de depósito bancário e o outro é o recibo de depósito bancário. Ambos são investimento com liquidez diária, onde o investidor pode estar acompanhando esse rendimento diariamente, semanalmente, mensalmente, verificando a sua rentabilidade em relação à taxa que foi negociada no início, né? A gente precisa também compreender que ambos os certificados eles estão associados à taxa do DI, né? Que é uma taxa onde você tem como parâmetro negociar a rentabilidade em cima do capital que você investiu. Como exemplo, você investe R$1 milhão, né? Deixa eu fazer aqui com a caneta que fica melhor, pessoal. Você investe R$1 milhão, deixa eu colocar aqui para vocês. R$1 milhão. E esse 1 milhão, ele vai associar a taxa dele de rendimento à taxa do DI. Então, 1 milhão. 1 milhão hoje, se a gente negociar uma taxa de 1% do DI, ele vai pagar 1% do DI. Como? Então, 1 milhão investido a 1%. Esse 1% está relacionado, volta aqui, gente, está relacionado à taxa do DI. Então, 1 milhão, a gente vai negociar 1 milhão do DI. Então, quantos por cento render esse DI? Vamos supor que ele renda 95%, 0,95. E o banco vai pagar 1% em cima desse 1 milhão, então vai ser 1% em cima de 0,95. O banco vai pagar 100%, então vai ser 100% em cima de 0,95. Para 1 milhão o banco consegue pagar 0,90 do DI, então vai ser 0,90 do DI. É importante que compreendamos que quando a gente investe um determinado valor e esse valor recebe uma taxa de rendimento, não é a taxa que você negociou com o banco, que nesse momento é o 0,90, que vai aplicar em cima da rentabilidade. Você vai ganhar 0,90 do que render no DI, porque o DI é o parâmetro, né? É como se fosse o fundo indexador em relação ao investimento que você está realizando. Depois a gente identifica os fundos de renda fixa, que são os fundos onde tem liquidez diárias também, você consegue acompanhar diariamente, semanalmente, mensalmente. Esses fundos, eles não correm um risco alto, eles passam a ser investidos em papéis de empresas onde possui uma liquidez diária, onde essa empresa é uma empresa sólida.
Uma outra situação sobre os fundos de investimento é que ele traz uma rentabilidade, dependendo do contexto, maior que o recibo de depósito bancário e maior que o CDB, que é o certificado de depósito bancário, dependendo da negociação que você faça com o seu gerente e o volume de capital que você está investindo. Professor, tudo bem aí no chat, referente a essa primeira contextualização? Tudo, professor. Aqui tem uma participação aqui, só para incrementar aqui. Pode contextualizar, professor. Muito bem, vou fazer aqui a pontuação do Juliano Olenche, lá do Polo de Vilhena. Investimento financeiro é uma forma de obter um retorno futuro superior ao capital inicial. Então aqui, professor, ele está ponderando sobre a questão do investimento. Compensando os custos e gerando lucro. Ou seja, então veja que aqui ele está pontuando tudo aqui com relação a investimento financeiro. Hoje temos várias maneiras de investir. As principais modalidades são os fundos de investimento, a poupança, ações, ouro, entre outros. Uma das modalidades mais rentáveis é a compra e venda de títulos públicos, que funciona basicamente como se emprestasse dinheiro para financiar obras públicas e, em troca, recebesse juros por isso. Eu quis fazer essa pontuação, professor, porque ele faz uma menção introdutória desse assunto que nós estamos abordando agora, que são os investimentos financeiros, né? Certíssimo, professor. Referente aos títulos do governo, a gente precisa compreender, nesse momento, estou falando aqui de títulos da dívida pública, que quando o governo oferece esses títulos para venda no mercado, significa necessariamente que ele está tomando o seu recurso emprestado, ele vai pagar uma rentabilidade em relação ao volume de recursos que você emprestou para o governo, porque necessariamente a arrecadação dele não é suficiente para pagar todas as suas despesas. E essa arrecadação dele é oriunda dos impostos que as empresas pagam, que os consumidores pagam. Então, nesse momento, quando o governo não tem volume, não tem fluxo de caixa, o cash flow, para fazer o pagamento dessas despesas que são geradas pelo governo, ele vende uma parte do título do governo, ele te paga uma remuneração em relação a isso, para que ele possa honrar os seus compromissos e depois ele devolve o seu recurso com os devidos rendimentos que foi negociado. Uma outra situação é que os títulos do governo, os títulos da dívida pública, eles também são excelentes investimentos, né? Mas você precisa compreender que esses investimentos todos que você realiza, independente de títulos do governo, ou títulos de renda, ou certificados de depósito bancário, que são os investimentos de renda fixa, ou os planos de previdência, ou a poupança, é a longo prazo, né? Ou o volume de investimento que você tem é alto e o retorno que você espera, ele vem em menos tempo em relação à quantidade de capital que você investiu no banco. E depois nós temos os fundos DI, que também é uma outra modalidade de investimento, e a nossa caderneta de poupança, que é uma pioneira, onde existe uma rentabilidade também para qualquer capital que é investido nela. O que difere é que esse capital rende menos, né, em relação a onde é aplicado esses recursos. Então, aqui na poupança, o risco é muito pequeno. Em compensação, a rentabilidade também dela é pequena. Quanto maior o risco, a gente já falando de investimentos financeiros e de modalidade de investimento, quanto maior o risco, maior será a sua rentabilidade. Então, o título da renda pública, títulos públicos, corre um determinado risco, a poupança tem um determinado risco, o CDB tem um determinado risco, os fundos têm determinado risco, e esses riscos, eles acompanham o tempo e o volume e a forma que você investe eles no mercado. Tudo bem, professor? Alguma consideração? Temos mais uma contribuição aqui, lá do Polo de Ji-Paraná, Josiele. E eu vou fazer essa pontuação aqui, professor, exatamente porque a forma como a Josiele abordou foi bem semelhante ao que o senhor abordou aí. Então, vai dar essa explicação resumida para todos. Então, me permita fazer aqui a leitura da Josiele Oliveira, do Polo de Ji-Paraná. Investimentos financeiros são formas de poupar ou assegurar dinheiro para o futuro.
Ou seja, é a aplicação de capital em meios de produção visando o aumento da capacidade produtivas em bens de capital. Os principais investimentos são caderneta de poupança, que aí é o que você acabou de falar. Então ela colocou de maneira bem sucinta. É a aplicação financeira mais tradicional, como você acabou de abordar. É segura, simples e possui liquidez diária. Aí ela faz também aqui os outros, comenta um pouco sobre o CDB, RDB e fundos de investimento, que já foi mencionado há pouco tempo. Ok, professor, obrigado pela contribuição. Dando continuidade, professor, no mapa mental, o que você pode contextualizar para os nossos alunos sobre investimento? O que seria um bom investimento, professor? Bom, o senhor, o que você faria para ter um bom investimento? Bom, com relação a investimento, gente, é importante salientar o seguinte: tudo vai depender, você como profissional, tudo vai depender de quem é o seu cliente. Você vai ter que fazer aquela análise da empresa, contextualizar a empresa, verificar em que mercado ela está inserido. E aí, essa parte do lucro, desse investimento, do capital que pertence à empresa, ela vai investir. E onde que ela vai investir? Logicamente que tem que fazer um estudo com mais apropriado, com todos os detalhes, com toda a capacidade da empresa para alocar esse recurso financeiro da melhor forma possível. Excelente, professor. Uma outra situação é que o investimento financeiro ele pode ser dado num capital que você investe num produto da prateleira do banco. Você pode fazer um investimento financeiro com a aquisição de um terreno para fazer a construção da sede própria da empresa. Você pode fazer um investimento quando você compra um terreno para fazer o depósito da empresa. Você pode fazer um investimento quando você deixa de ter o aluguel para ir para uma sede própria, onde ela já é estruturada e você vai mudar. Então, o investimento financeiro, ele se dá em determinado momento, onde você avalia se é melhor você comprar um imóvel ou guardar esse recurso, onde é melhor você pagar um determinado imóvel para deixar de pagar aluguel, ou você pegar esse determinado dinheiro e fazer aplicação em um determinado fundo. Então, o investimento, ele depende do contexto, ele depende da hora, ele depende de uma situação de mercado e também depende do volume que você dispõe para fazer esse determinado investimento, correto, professor? Perfeito. E veja bem, professor, e quando você vai alocar esse investimento, ou seja, onde colocar esse recurso financeiro, esse capital, e aí é necessário fazer análise, né, de viabilidade, que é o que nós vamos ver nos próximos tópicos, né? Quais são os indicadores que eu vou utilizar para fazer essa análise da melhor forma possível, né? E aí que são os assuntos mais à frente. Certo, professor. A gente vai contextualizar aqui a questão dos juros, que podem ser juros compostos e juros simples. Os juros simples é um juros que é desassociado de qualquer período de tempo, se aplica somente naquele momento, né? E os juros compostos é os juros em cima de juros, né? Juros mais juros. Ele se aplica durante todo um período de tempo. E agora a gente fala sobre custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade? Você consegue dar um exemplo, professor, sobre custo de oportunidade? Hoje, vamos dizer que os alunos pudessem estar em um evento, em um show, Isso. e tivesse que escolher entre o show e a sala de aula. Poderíamos contextualizar como custo de oportunidade, professor? Entre esse show e a aula do professor Paulo, vai ter um custo bem elevado, né? Ou seja, perder a aula do professor Paulo, então não seria uma boa ideia. Ou seja, então vai a questão da decisão. Eu posso permanecer no show, eu posso ficar no show, ou eu posso ter uma excelente aula com o professor Paulo, para quê? Porque isso vai me dar uma formação, uma capacitação, eu vou sair ganhando com tudo isso. Além do dispêndio financeiro que você vai ter todo para ter a sua aula. Enfim, então o que você fala de custo de oportunidade é essa troca de um em relação ao outro. Qual é a relação de custo-benefício? Ou a perda de um ou ao ganho. Então eu tenho que analisar isso dentro desse contexto para que eu possa tomar a minha decisão. Excelente, professor. Nesse momento, professor, alguma contribuição no nosso chat? Tá tudo bem?
Professor, os alunos agora estão bem participativos, mais ainda do que antes. Vamos só... Tá aqui, está dando... Gi Paraná está informando que está sendo bem receptivo a mensagem, estão entendendo, estão dando os parabéns. Em pontuação mesmo, com relação a dúvidas, não, professor, no momento não. Então vamos dar continuidade. A gente vai falar agora de financiamento. Esse financiamento, quando a gente contextualiza ele no âmbito da empresa, a gente está falando que a empresa pode financiar uma sede própria, onde vai ser a compra do terreno para a construção da sede da empresa, né? Depois eu estou falando de financiamento, estou falando de financiar um maquinário. Eu preciso de uma máquina nova para o meu processo produtivo. A relação de financiamento, ela vai em encontro direto quando você toma o capital de terceiros para fazer as suas ações dentro da empresa. O financiamento ele representa nesse momento quando a empresa não dispõe de capital financeiro para fazer esse investimento e ela faz a tomada do capital de terceiros através desse financiamento, que é uma outra modalidade que a empresa tem para fomentar seu negócio. E esse tipo de financiamento, você pode fazer financiamento para maquinário, financiamento para terreno. É interessante também levar em consideração o período de carência desses financiamentos. Determinadas empresas preferem financiar, ganhar uma carência nesse período, trabalhar com o capital de terceiro para que ela não fique sem liquidez. Dependendo do contexto, você precisa analisar a taxa de juros que está sendo aplicada no período. Você precisa analisar o tempo que você vai ficar com essa carência, porque isso vai acrescer o valor da parcela. E você precisa também analisar o valor ou o volume que você está fazendo o investimento. E verificar se é mais interessante você financiar pegando o capital de terceiro ou você trabalhar com seu capital próprio. Tudo bem, professor? Tudo, professor. Alguma contextualização no nosso chat? Não, ainda não, professor. Nesse momento agora estão participativos, mas mais no sentido de que estão entendendo, as informações que nos chegam são essas, que estão entendendo, estão participando nesse sentido. Ótimo. Professor, e nesse contexto da nossa aula, fazendo a revisão, o que seriam os dividendos? O que a gente pode contextualizar como dividendos? Eu queria voltar um pouquinho com relação ao financiamento. Ótimo, professor. No financiamento, então, quando o empresário, né, o empreendedor, ele tem que fazer esse investimento, ele vai ampliar o seu quadro, a sua praça fabril, vai ampliar o seu quadro de funcionários, vai ampliar em tecnologia. Então, ele tem duas opções, ou com recurso próprio ou recurso de terceiros. Se eu não tenho esse recurso próprio, ou seja, então eu vou ter que captar no mercado, tá, esse recurso financeiro. Então vejam bem, da mesma forma da análise, este é o papel de vocês, o papel do analista financeiro, né? Nós vamos fazer essa análise para que seja a melhor forma, a melhor tomada de decisão do empreendedor, do investidor. Tá? Então, nós vamos analisar todos os aspectos no que diz respeito ao financiamento para que eu possa ter a melhor gestão desses recursos financeiros. Então, dentro do financiamento, aí é aquilo que o professor Paulo falou, eu tenho que analisar a questão temporal, tenho que analisar a questão das taxas de juros, porque tudo isso vai fazer com que esse projeto saia o mais próximo para uma tomada de decisão mais adequada, né? Ok, professor. E a questão do dividendo? O que a gente consegue contextualizar, professor? Vamos dar um exemplo aí para os nossos alunos. Vamos lá. Você passou todo o exercício, tá? Ou seja, de janeiro a dezembro, chega no final do ano, aí eu vou apurar o resultado da organização, o resultado da empresa. Na apuração, eu tive lucro de X. O que é que eu vou fazer com esse lucro? Aí os empresários vão decidir, ou seja, nós vamos aplicar, tá, todo esse lucro, nós vamos aplicar novamente para a empresa, nós vamos reinvestir, nós vamos dividir esse lucro para os acionistas,
O que é que nós vamos fazer com essa parte do lucro? Tá? Então, imagina, eu tenho todo o lucro do final do exercício. O que é que acontece se eu pegar todo esse lucro e investir todo ele, reinvestir na própria organização? Tá? Imagine. Então, o investidor, quando ele aplica o seu recurso financeiro, ele espera colher o benefício também desse investimento. Então, se eu invisto todo ele, reinvisto todo ele na empresa, tá? Eu estou deixando de colher os frutos. Então, o que é, ele pode reinvestir para a empresa crescer, para gerar crescimento na empresa, porém, eu espero também obter uma parte desse lucro, que é o que nós chamamos de dividendos. Então, o dividendos é parte desse lucro que é distribuído aos acionistas. Excelente contextualização, professor. E pegando o gancho do professor nesse momento, a gente pode contextualizar a seguinte situação. Se ao final de um determinado período, que a gente leva esse período de 12 meses em conta, eu consigo um lucro líquido aí de R$1 milhão. E aí eu posso dividir com o professor esse 1 milhão ao meio. 500 mil do professor, 500 mil meu. Só que ano que vem, o professor contextualizou algo muito fantástico. Eu quero aumentar minha praça fabril e eu preciso comprar 1 milhão em maquinários. E aí? É melhor nesse momento dividir esses dividendos entre eu e o professor, ou a gente pegar esse dividendo que a gente ia dividir e investir nessa capacidade fabril para aumentar nossa praça. Ou ainda tomar o capital de terceiro para financiar esses maquinários. Quanto que vai render 500 mil aplicado em determinado fundo ou em determinado papel no banco? Quanto vai aplicar 1 milhão juntando o meu e do professor no banco ou em determinado investimento que a gente faça na praça? Quanto que vai me gerar de juros esse financiamento ou esse empréstimo que eu tenho que pegar no banco para aumentar a minha capacidade fabril? E aí são informações, são questionamentos que precisam ser respondidos para que nesse momento você não faça a escolha errada. Então, se eu tenho dividendos, se eu estou com lucro e eu posso reinvestir sem fazer a tomada de capital de terceiros, para quando esse lucro venha em relação ao meu investimento, eu não tenho que pagar os juros para o banco, dependendo do contexto econômico da empresa, a situação econômica e política do país e o controle financeiro que eu tenho, é melhor que eu invista o meu capital próprio. Mas se a gente, naquele momento, prefere usar o capital de terceiro, porque a taxa é muito competitiva, porque é mais vantajoso aplicar 1 milhão no banco, e esse 1 milhão você vai ganhar 12 mil. E se você tomar 1 milhão emprestado no banco e fizer em 120 meses, com 12 meses de carência, vai pagar uma parcela de 10 mil, e essa parcela virou 0,85, 0,49 ao mês, que são linhas de fomento, você precisa analisar para ver qual é a melhor opção. Ou a gente divide o lucro líquido, ou a gente pega esse lucro líquido, a gente investe em algum papel ou em algum contexto no mercado, a gente vai aumentar nossa capacidade fabril ou a gente prefere pegar um financiamento ou empréstimo para aumentar esse tipo de capacidade. Então são informações, são questionamentos que você precisa levar em conta para o processo de tomada de decisão de forma mais assertiva possível. Tudo bem, professor? Tudo excelente, professor. Alguma contextualização? Não, mas ainda não. Então vamos dando continuidade. Vamos lá, daqui a pouco já fez uma abordagem aqui, uma solicitação aos polos, Sim, para professor. que nos mandem algumas dúvidas e aí, tão logo chegando aqui, nós vamos interagir, professor. Ótimo, professor. Obrigado pelas contribuições. Então vamos para o mapa mental. Risco, retorno e incerteza. E aí o risco caminha de forma proporcional aos ganhos que você vai ter. Quanto maior sua chance de ganhar, maior sua chance de perder. Quanto menor sua chance de ganhar, menor sua chance de perder. Tô certo, professor? Perfeito. Retorno está ligado a uma questão temporal, ao tempo que eu vou ter de retorno em relação ao capital que eu invisto. Invisto R$1 milhão no banco. Quanto tempo eu consigo ganhar 120 mil? Invisto R$1 milhão em um novo negócio. Em quanto tempo esse 1 milhão que eu investi ele retorna para o meu bolso? Faço o investimento, parte 500 mil na empresa, 500 mil em algum investimento financeiro.
Quanto tempo esse vai levar? Quanto tempo esse vai levar? O retorno está ligado a uma questão temporal. E depois a gente vivencia as incertezas. Perceba você, caro aluno, que em determinado contexto você entende que investir R$ 1 milhão possa ser vantajoso em colocar num CDB. Mas esse cenário muda e você percebe que investir esse R$ 1 milhão em determinado negócio, vou colocar negócio, pode ser mais vantajoso que deixar esse dinheiro no banco. Mas ainda você percebe que se o cenário econômico não está propício à abertura de novos negócios, é melhor você aplicar esse R$ 1 milhão no banco, ganhando uma taxa de juros pré-fixado, onde o banco vai ter que honrar o investimento que você fez. Mas quando falamos de incerteza, já estamos contextualizando que não sabemos o que vai acontecer no futuro. E se não sabemos, necessariamente, o que nos resta é analisar todos os contextos e parâmetros. Diante da questão do investimento financeiro, a gente vai cair em 3 modalidades. A primeira modalidade, a gente vai contextualizar quem é indiferente ao risco. Logo depois, vamos contextualizar quem é tendente ao risco. E em seguida, vamos pontuar quem é avesso ao risco. Quando eu estou falando, professor, dessas 3 modalidades, antes de a gente dar continuidade a elas, você quer fazer alguma consideração? Não, só para informar ali com relação à ilustração. Então, veja, aquele investidor que é mais moderado, né, ou seja, ou melhor, vamos começar do mais conservador. Aquele investidor que é mais conservador, ele tem avesso total ao risco. Tá? Ou seja, o próprio nome está dizendo, ele utiliza aqueles investimentos que têm um risco bem menor, porém a possibilidade de ganho também é menor. Então, poupança é o que mais caracteriza nesse sentido. Conferem? Excelente, professor. Não só a poupança, como os títulos de renda fixa, CDB, renda, RDB, né? Do outro lado, para pegar o mais arrojado. Então, qual seria um exemplo de um investidor mais arrojado? Então, o investidor mais arrojado é aquele que já tem uma tendência ao risco. Quanto maior o risco, maior também a possibilidade de retorno e de ganho. Um exemplo seria as ações, né? A questão do investimento em empresas que têm capital aberto. Isso, as rendas variáveis, né? Isso, professor. E no meio, que seria o moderado, que está ali, ele tende ele é indiferente ao risco, ele administra bem essa questão do risco. E aí dentro do contexto de negócio, gente, quando a gente contextualiza moderado, arrojado e conservador. Muito bem. Essas questões têm aplicabilidade nos investimentos financeiros, dos produtos que estão disponíveis nas prateleiras do banco. Mas também tem aplicabilidade quando a gente vai fazer a abertura de novos negócios. Então, se você tem um capital sobrando, você não está precisando daquele volume de dinheiro naquele determinado momento, muitos investidores estão tendentes ao risco. Ele quer correr risco porque sabe que quanto maior o risco, maior será o investimento. Quando ele é indiferente ao risco, ele é moderado. Ele fica um pouco inseguro porque ele não quer perder todo o capital que ele disponibiliza. E quando ele é avesso ao risco, ele é conservador. Ele não quer passar por nenhuma situação e nenhum contexto onde haja perigo de perder. Então, conservador, 100% em renda fixa. Quando é moderado, trabalha como em média de 49% a 50% de renda fixa e o demais em rendas variáveis. E quando você é tendente ao risco, que é o arrojado, mais de 50%, 60%, 70% é em renda variável e uma parte em renda fixa. E tem os arrojados também que todo investimento que ele realiza é em renda variável.
Tudo bem, professor? Tudo, professor, aqui. Alguma contextualização no nosso chat? Não, professor, é só alguns comentários aqui com relação à parte de previdência privada, né? Você quer contextualizar e eu... Eles estão... Pode falar aí, professor, o que eu fazer aqui a contribuição do grupo lá do Polo de Buritis. Faça, professor. O que a previdência privada tem a te oferecer, a nos oferecer? O que é que nós podemos tratar sobre previdência privada, professor? Então vamos lá. Caro aluno. Brevemente, que ele está pedindo só para dar uma nuance sobre essa previdência privada. O que é que tem a ver, né, com as empresas, o que é que, ou para a pessoa física, o que é que a previdência privada tem a nos oferecer? Então, previdência privada é uma modalidade de investimento. Essa modalidade de investimento, ela se contempla, ela se realiza a longo prazo. É ideal que você faça a previdência privada quanto antes melhor, porque quanto maior o tempo que você contribui, maior será o saldo final quando você for fazer esse resgate, resgatando todo o montante ou através de uma renda mensal vitalícia. A previdência privada, além de ser uma modalidade de investimento, é uma renda complementar que você vai ter no futuro em relação às contribuições que você faz de forma periódica em um determinado período de tempo. Um outro contexto é que o plano de previdência privada, ele se divide em dois contextos, o VGBL e o PGBL. VGBL é vida geradora de benefício livre e PGBL é plano gerador de benefício livre. Ambos são previdência privada em modalidades diferentes. Qual a diferença entre eles? O PGBL você pode deduzir até 12% da sua renda bruta para ter benefício ou incentivo no imposto de renda, na dedução do seu imposto de renda que você paga durante todo o mês. Então são para clientes que fazem a retenção desse imposto na fonte, no seu contra-cheque, no seu lerite. O VGBL, ele não te dá nenhum incentivo para a dedução do imposto de renda. Então, o que difere ele nesse primeiro momento, ambos, é que um tem incentivo para a dedução do imposto e o outro não. PGBL, ele te dá um incentivo de até 12% em relação ao imposto de renda que você tem retido na fonte. O VGBL não tem essa condição. Agora, para ambos os produtos, PGBL e VGBL, existem dois tipos de alíquotas, dois tipos de regimes, dois tipos de impostos aplicáveis. Existe a tabela progressiva e existe a tabela regressiva. Quando estou falando progressiva, eu estou dizendo uma tabela onde é fixa. E o que significa isso? Progressivo. Eu invisto R$1 milhão no VGBL progressivo. Significa que se eu sacar daqui 62 dias, ou daqui 10 anos, ou daqui 20 anos, será o mesmo valor de alíquota descontado, 15%, em cima do que rendeu. Progressivo. Quando eu falo regressivo, eu estou falando um regresso. Ele cai numa alíquota de 35, vai para 30, 25, 20, 15, até chegar em 10. E isso passa por um processo de escalonamento que, a cada 2 anos, diminui em média 5% do imposto que você paga em cima do rendimento, conforme a gente viu em nossas aulas. Uma outra situação, essas duas, progressiva e regressiva, ela se aplica ao PGBL também. Então, essas duas formas de ser tributadas existem no PGBL e no VGBL. Uma outra situação importante, o plano de previdência privada, se você fizer um investimento hoje de R$1.000, hoje a cota mínima é 50, né, para você começar como investidor, e tem instituições financeiras que cobram até o primeiro aporte R$30. Mas você fez o investimento de 1.000, 500, 100 mil, 1 milhão, 200 mil, 10 mil, 5 mil. Você só pode resgatar 60 dias mais um. É a regra do mercado, D mais um. Algumas instituições colocam D mais 2 em relação a finais de semanas, a feriados. Então, você investiu 1 milhão hoje, você só pode solicitar o resgate após 60 dias. Porque isso é uma característica do plano de previdência. E aí, esses saques só podem ser a cada 60 dias, independente do valor. Então, o plano de previdência privada também é uma modalidade de investimento a longo prazo, porque visa, nesse primeiro momento, de grão em grão, você conseguir um capital
maior, né? A gente fala tem um ditado popular de grão em grão, a galinha enche o papo, e é bem por aí mesmo. Então, você começa as suas contribuições de forma pequena, começa de maneira gradativa, com valores pequenos. Essas contribuições elas vão se valorizando durante o tempo, ela passa por um processo de majoração até chegar num determinado valor que você espera ganhar no futuro. As instituições financeiras oferecem simuladores onde identificam qual é a sua renda que você pretende ter no futuro, levando em consideração a taxa de inflação e a possível rentabilidade que você vai ter. Uma outra orientação que eu contextualizo com vocês é quando você é investidor de previdência, com o tempo esse seu fundo ele vai aumentando. E dentro do produto que você já tem de previdência, você pode solicitar a transferência desse produto para um outro de aplicação, onde a rentabilidade dele é maior. E aí você consegue ganhar um pouco mais em relação ao fundo que ele está aplicado. Tudo bem, professor? Professor, perfeito, professor. Alguma contextualização, alguma dúvida? Agora tudo tranquilo. Tá aqui, boa noite, alunos muito atentos às explicações. Então, estão todos atentos de Paraná, Guajará-Mirim, todos aqui, professor, todos bem atentos. Ok, professor. A gente vai dando continuidade à nossa revisão. Deixa eu colocar aqui no nosso quadro. Só um minuto, gente, apagar um pouco, para a gente fazer essa revisão sobre toda a contextualização que a gente viu durante nossas aulas. E aí, nesse momento, é importante que vocês esclareçam suas dúvidas, porque elas vão ser trabalhadas na aula para que vocês tenham uma nota favorável a vocês e de forma favorável, não só a nota, mas que esse conhecimento adquirido possa ser colocado em prática no decorrer da carreira de vocês. Então, a gente vai começar aqui pelo mapa mental. Taxa mínima de atratividade. TMA, taxa mínima de atratividade. E a taxa interna de retorno, que é a TIR. Vamos entender essa primeira contextualização. TMA e a TIR. Então, vamos trabalhar com percentuais. A minha taxa mínima de atratividade em relação a um determinado investimento que eu quero fazer é 10%. Mas minha taxa interna de retorno vai me rentabilizar 9%. Então, gente, eu espero ganhar 10%, mas eu vi que a minha taxa interna de retorno é 9%. Então, isso é uma informação para que eu decline o projeto. Eu não vou aceitar, porque a minha taxa interna de retorno é menor do que eu espero ganhar. Ótimo. Primeiro contexto. Vamos para o segundo contexto. A minha TMA e a minha TIR. A minha TMA, que é a taxa mínima de atratividade, eu espero ganhar 10%. E a minha TIR, a taxa interna de retorno, me rende 10%. Quando a minha taxa mínima é igual à taxa interna de retorno, significa que ela se igualou. Então, eu posso ou não aceitar. Ela está dentro do que eu espero. Não superou, mas está dentro do que eu espero. Então, cabe a mim decidir ou não, forma favorável ou desfavorável. Mas toda vez que ela é igual, significa que está dentro do esperado. Você pode aceitar. Um outro contexto é quando a minha taxa mínima de atratividade é 10% e minha TIR é 12%. Você esperava ganhar 10% e a sua taxa interna de retorno é 12%. Então você deve aceitar esse projeto porque ele é favorável na relação de custo e investimento. Tudo bem, professor? Perfeitamente, professor. Você pode me ajudar a contextualizar, professor, valor presente líquido de forma breve e valor futuro líquido? Muito bem. O que é o valor presente líquido? Tá? Dentro do fluxo de caixa, eu tenho uma saída, tá? Ou seja, setinha para baixo,
que é o investimento. No momento que eu vou fazer um investimento, eu represento com a setinha para baixo no fluxo de caixa. Então eu tenho uma saída de caixa, ok? Que é o investimento. Porém, com a possibilidade desse investimento, eu projeto futuras entradas, né? Ou seja, esse projeto vai me possibilitar diversas entradas de caixa no ano 1, no ano 2, no ano 3, enfim. O que é que eu vou fazer? Eu vou comparar, tá? Eu não posso comparar o que está saindo hoje com o que vai entrar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu vou comparar todos esses fluxos na mesma data, ou seja, na data presente. Então, eu vou comparar esta saída, né, o valor do investimento, com os diversos, ou a somatória desses diversos fluxos de entrada. Esta diferença da saída com essa entrada é o que nós chamamos de VPL, ou o valor presente, porque eu estou trabalhando tudo na mesma data, valor presente, líquido, porque eu estou fazendo essa diferença. Investimento e a entrada, saída e entrada. Ok? E o valor futuro líquido, em vez de comparar a data de referência, em vez de comparar no presente, eu vou comparar lá no final do projeto, no futuro. Excelente, professor. É moleza, né, não? Muito tranquilo. Suas considerações são plausíveis, professor. Então agora nós vamos para o payback. O payback está relacionado a tempo. Qual é o tempo, o quanto tempo, a questão temporal que esse investimento leva para que o capital que você investiu, ele volte. Então você faz um investimento de 10 milhões de reais. Qual é o tempo? Em quanto tempo, deixa eu ajeitar aqui, gente. Em quanto tempo esse capital volta? Em quanto tempo você vai ter que esperar em relação ao volume de capital investido? Então, o payback está relacionado a uma questão temporal, ao tempo, ao retorno, à espera. Percebam vocês que o analista de finanças ou o analista financeiro, ele tem que levar a taxa mínima de atratividade em consideração para o processo de tomada de decisão. Ele tem que entender qual é o valor líquido e o que ele espera no futuro. E agora, quanto tempo isso vai demorar? E avaliar também a sua taxa interna de retorno, que foi que eu contextualizei com os dois investimentos. Quando a taxa mínima de atratividade, a TMA, é igual à taxa interna de retorno, você pode aceitar. Quando a taxa interna de retorno é menor que a TMA, você tende a declinar o projeto. E quando a taxa interna de retorno ela é maior que a TMA, você deve aceitar porque ela é favorável. Então, são situações, passos que você leva em consideração para fazer a melhor tomada de decisão. Perfeitamente. E agora, professor, a análise de cenário em projetos fanceiros, o que a gente pode contextualizar? Muito bem. Professor, para introduzir esse assunto, eu gostaria de fazer, falei aqui do que o professor Oscar Motomura nos ensina aqui. Eu vou ler aqui, professor, para Ótimo. que vai caracterizar bem, conceituar bem o que é um cenário, né? O que são esses cenários? Cenários são como sondas para o futuro. Seu valor está em sensibilizar os executivos para possibilidades que eles dificilmente perceberiam de outra forma. Cenários reduzem as chances de surpresas indesejáveis e capacitam os executivos a tomar melhores decisões em melhor timing. Tá? Então, cenários é essa projeção. Ok, professor. Obrigado. E, por fim, existe a contextualização sobre os investimentos financeiros, que são os tipos de investimentos que você pretende fazer, as formas, como vai ocorrer esse investimento, qual a condição desse investimento, você vai poder resgatar esse investimento em determinado momento, existe alguma trava, alguma janela de espera? Então perceba você que você analisa a TMA, depois você entende esse valor presente líquido, você faz a projeção desse futuro líquido, desse valor.
Agora você leva em consideração o tempo. Logo depois você verifica se essa taxa interna de retorno ela está sobressaindo o que você espera ganhar, ela está igualando sobre o que você espera ganhar, ou ela está embaixo do que você espera, abaixo do que você espera ganhar. Depois a contextualização muito prudente do professor sobre cenários, né? Você tenta projetar esse futuro, você tenta imaginar esse futuro, você tenta identificar situações que às vezes não está vista, não está ao seu olho, você não consegue identificar. E por fim, a questão dos investimentos financeiros, que você leva em consideração onde vai investir, como vai investir, por que vai investir e o retorno que você espera ter. E dentro dessa análise de cenário, professor, eu penso e acredito que é bem necessário, se você conseguir contextualizar de novo, você consegue? Muito bem. Esse cenário, fazer aquela breve leitura, você consegue fazer? Vamos lá, novamente, do professor Oscar Motomura. Foi excelente. Então vamos lá, vamos passo a passo e aí nós vamos ponderando aqui as considerações. Cenários são como sondas para o futuro, ou seja, essa questão do planejamento, tá? Ou seja, eu estou planejando o ambiente na qual eu estou inserido, a empresa está inserida, né? Então eu vou fazer uma projeção, né, desse mercado, dos investimentos, toda onde a empresa está inserida. Seu valor está em sensibilizar os executivos para possibilidades que eles dificilmente perceberiam de outra forma. O grande valor do cenário é fazer essa projeção, é esse momento de sensibilização para o investidor, para que ele tenha uma visualização do que é que pode vir, quais são as perspectivas desses investimentos. Se são perspectivas favoráveis, desfavoráveis, se eu vou investir, se eu não vou investir dentro dessa projeção. Qual é a importância? Continuando, cenários, eles reduzem as chances de surpresas indesejáveis e capacitam os executivos a tomar melhores decisões. Então vejam, nessa projeção, nessa análise do cenário, nessa análise do ambiente, vai propiciar um estudo ao tomador de decisão da melhor forma possível que ele possa analisar o contexto, analisar onde está inserida a sua empresa para que ele tome as melhores decisões relativas aos investimentos. Perfeito, professor? Perfeito, professor. Excelente consideração, excelente contribuição. E, professor, alguma contextualização dos nossos alunos, questionamentos, dúvidas? Não, Porto Velho, o nosso polo de Porto Velho aqui sempre presente, sempre atentos. Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Ouro Preto, todos aqui, professor, só agradecendo aqui mais uma vez a participação e nós também agradecemos a participação de todos vocês. É extrema importância a participação de vocês. Esta aula só tem sentido com a participação de vocês. Então, tudo o que nós fazemos aqui com carinho, com esmero, toda a técnica que tem por trás, todos os profissionais envolvidos, só com uma finalidade: fazer com que essa aula chegue até você da melhor forma possível. Obrigado, professor. Excelente contribuição. Agradeço a participação dos alunos, agradeço a sua contribuição, professor, no decorrer dessas aulas. Eu acredito que elas foram mais prudentes e enriquecedoras devido à sua participação. Quero dizer para os alunos que analisem a prova também, analisem toda a parte de fundamentação teórica que a gente contextualizou. É uma prova de tomada de decisão. Você precisa compreender o contexto, compreender esse cenário que a gente apresenta a vocês para escolher a melhor alternativa, a melhor decisão, a fim de gerar bons resultados, que nesse momento os bons resultados vai ser a aprovação em relação ao entendimento que vocês tiveram. Desejo uma excelente avaliação a todos. Obrigado pelos questionamentos em nossas aulas que contribuíram de forma direta. Obrigado novamente, viu, professor? Estamos às ordens, parceria, professor. E excelente avaliação, caros alunos.